Donk, Silas e Alfonso, você também tá muito bonita. Muito obrigada, viu, amiga? Você também tá. Foi um jogo tecnicamente abaixo. A gente esperava, apesar das modificações do Dorival, dessa ideia dele de colocar o Lucas como jogador de referência, o Rames vindo por trás ali, mesmo assim, faltou. Acho que o São Paulo capricha um pouco mais, tem qualidade técnica para isso. O Vasco, no primeiro tempo, acho que faltou um pouquinho de entendimento do que foi a proposta de jogo do São Paulo. O campo molhado dificulta um pouco as coisas no segundo tempo, mas ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho, o São Paulo teve um pênalti, e aí o Léo acabou colocando a mão na bola, colocando não, né? Na trajetória da bola, acaba perdendo o São Paulo, mas num contexto geral, olhando friamente tudo que aconteceu, acho que ficou de bom tamanho esse 0-0. Sem o 9, né, Mari? Isso faz uma diferença. Sem o Caleri, faz muita diferença, né, Silas? Mas era a hora também, né? E ele também fica fora por cartões, né? Essa suspensão. Então ele já dizia que ia parar para fazer a cirurgia também no tornozelo, mas resolveu esperar até o São Paulo se livrar de vez dessa zona difícil aí. Mas é um cara que faz muita falta. Do lado do Vasco, eu estava pegando aqui, inclusive, para o Fã do Esporte, os números do Léo Jardim. Porque ele fez 4 defesas, uma defesa difícil. E eu acho que até aquela finalização do Lucas seguinte ao pênalti foi mais difícil do que o pênalti. Porque o Wellington Rato bateu muito mal, Donk. E aí ele faz... do Rames, né, no rebote, você disse. Não, ele faz a defesa do pênalti e depois tem um lance do Lucas, que ele recebe uma bola do próprio Wellington Rato e finaliza. Que é da defesa e aí ele pega a bola rasteira no chão, né, na grama molhada. Ele tem 100% das bolas defendidas, 1,5 daqueles expected goals, então ele conseguiu evitar. E então 12 de 17 passes certos. Foi utilizado no jogo também. Assim, a gente fala de um jogo equilibrado, mas o goleiro, se a gente for falar de goleiros, nem tem comparação, né? O Rafael não precisou trabalhar tanto quanto o Léo Jardim, então acho que até as chances do São Paulo foram até mais claras do que as do Vasco. Ainda que o Vasco tenha metido uma bola na trave, no final foi um equilíbrio, mas o Léo Jardim, um goleiro assim que até em algum momento, alguns questionamentos, mas para mim nunca fez muito sentido, assim, porque sempre o dono da posição, um cara importantíssimo para o Vasco se manter ali brigando ali, ainda mais para um Vasco que teve muita dificuldade em alguns momentos de fazer gols lá atrás, ele garantiu muitos pontos. Agora, pensando do lado do São Paulo, já que a gente entrou nessa defesa do Léo Jardim, o pênalti foi muito mal batido, né? Nossa. E o Rames, você ficou mais na bronca com o Rames depois, né? Também, mas eu não entendi primeiro por que o Wellington Rato foi cobrar, confesso. Você acha que tinha que ter sido quem? O Lucas tá ali. Tecnicamente, qualidade de tapa, de batida na bola, é ele. Capitão da equipe, não sei ali como é que foi a conversa, mas o Wellington Rato, a gente sabe de algumas dificuldades que ele tem com bola rolando de acertar uma finalização. Ele acertou uma baita finalização na Copa do Brasil, mas é um cara que às vezes pega muito embaixo, tenta tirar muito do goleiro e talvez ali ele já acusava onde ele ia bater. A gente até falava ali no off, né? O quanto ele já olhava para o canto que ele ia bater ali. E o Léo Jardim espera até o último momento, né? Ele espera a definição. E o Rames, a gente sabe que vinha batendo e não vinha convertendo, né? Então ele já ia deixar de bater. Agora eu tinha na expectativa de que o Lucas fosse para a batida. Mas foi muito mal batido, né? Foi basicamente um recuo. Ele dá um pulinho ali, chute fraco. O Léo tem o mérito dele de acertar o canto. E aí o Rames depois... Silas, você fazia, né? Eu faria em 2 toques. Mesmo sendo destro, eu dominaria a bola e com a canhota meteria lá no cantinho. Tinha tempo, né, Silas? Porque tinha tempo, justamente. Mas que eu acho que sai tão em disparada, Silas, que é assim, meu Deus, o rebote. Aí, mas eu acho que é o momento dele, viu, Mário? Eu acho que é o momento do Rames de ter perdido 2 gols de pênalti. Quando ele faz o gol é anulado. E aí... Essa aí. Essa do Lucas, né? A batida bem inteligente demais e crescendo cada vez. Era para ser um jogo solto do São Paulo. Né? E eu acho que até no primeiro tempo foi. A chuva atrapalhou e, de repente, perdeu o gol também atrapalhou. O Beraldo não estava nesse jogo. Nas cobranças que eu vi, nas disputas que o São Paulo teve recentemente, muito bem. Na batida e novo também, assim como o Kevin do Palmeiras agora contra o Boca. Né? O Veiga perde e o Gustavo Gomes perde, o menino vai lá, assume a bronca, faz o gol. Então, eu acho que precisa surgir um elemento novo nesse aspecto, um Pablo Maia, que pega muito forte na bola, principalmente o campo molhado desse jeito, e começar a pegar essa aposta aí para ele, né? O Lucas ou o Pablo Maia mesmo, porque faz falta. Mas eu acho que a escolha do Wellington Rato, acho que parte até, assim, minha interpretação, né? Dessa leveza que talvez o São Paulo poderia ter no jogo, do tipo, não é um jogo crucial nesse sentido pro Vasco.
pro Vasco, pro São Paulo. Então poderia dar a oportunidade pro Wellington Rato, sabe? Não sei se fosse num clássico contra o Corinthians, seria ele batendo, entende? Pode ser. É que é muito difícil também. Agora é cômodo depois que tem o erro, né? Porque vai que treinou bem a semana inteira. Bateu mal, hein? Mas bateu mal. Mas eu também acho que... Mas eu também acho que o Lucas era algum nome mais indicado ali. Mas a gente não sabe, né? Como que tá sendo o desempenho em treinamentos e tudo mais. Mas eu admito, assim, até queria ter ouvido o Silas, tem um conhecimento empírico lá dentro. Esse tipo de cobrança, de você não tomar tanta distância, pra mim, eu nunca vou entender. E o salto? Tem que ser Gabigol. Para fazer essa cobrança tem que ser Gabigol, tem que ser o melhor do Brasil. Eu acho que o Neymar é o brasileiro que melhor bate pênalti. E depois eu acho que é o Gabigol. Depois vem Fábio Santos, vem essa galera aí, o próprio Rafael Veiga, que perdeu, mas é bom batedor de pênalti. Então, mas aí mérito também do Romero, né, que foi buscar a bola. Não, isso aí já estava cantado, não é de agora, a questão do Boca Juniors. Isso aí, não sei se a gente vai falar disso, talvez nem vá falar, mas eu acho que a batida do Fábio Santos, para mim, o canhoto, é a melhor. Ele vem em velocidade e a bola vai com outro. Reinaldo bate muito bem pênalti. Mas também. eu acho que a grande sacada também desse pênalti, né? Como o Léo Jardim, ele espera, ele né? Espera. Ele não sai em nenhum momento, ele vai até... Como ele estava sem velocidade, né? Mas então... ela não vai no canto mais, a bola. Ela vai quase que no meio do gol, porque tudo bem, se vai fraco... Mas se ele sai antes, ele... Era gol. Se ele tenta adivinhar o canto. Se ele tenta adivinhar o canto, ele vai esperando ali o Wellington Rato tomar a decisão. Não foi uma batida boa. Definitivamente, assim, poderia ter sido melhor aproveitada. Rebote poderia ter sido melhor aproveitado, mas o contexto do jogo não passa só por isso. Acho que, tecnicamente, os times deveram bastante, coletivamente deveram bastante. Tem um que deveu mais, Nath? O São Paulo, pela qualidade técnica que tem, né, e pelas oportunidades que tinha, os jogadores que tem em campo, acho que ficou devendo, principalmente na primeira etapa. Tinha ali a oportunidade de tentar uma definição de placar, 1-0, 2-0. O Vasco volta melhor, mas é mais uma força coletiva do que propriamente individualmente. Aí explora muito os cruzamentos, buscando o Verratti para finalizar. Olha isso, um problema recorrente. Os pênaltis desperdiçados no Brasileirão, o São Paulo é dono de 20% deles, com 4 pênaltis desperdiçados, né? É a equipe que mais perdeu pênaltis nesse Brasileirão de 2023, somando as outras equipes 16, o São Paulo com 4, então 20% dessa fatia de pizza. Eu tô com fome, hein? Desenho aí, me deu uma derrubada. Me deu uma derrubada. Agora, do lado do Vasco, eu acho que também é óbvio que tem que existir um padrão de jogo. E o Vasco, ele busca muito as beiradas do campo, sim, né, Donk? E, obviamente, buscando o Verratti dentro da área, que hoje não foi bem, né? Até no lance do Payet, vai pro pé dele, a bola escapa do pé, né? E não aconteceu tanto jogo. A primeira finalização do jogo, o primeiro momento perigoso mesmo, é uma finalização do Verratti, um cruzamento da direita, mas o Vasco depende muito disso, né? Tanto que no primeiro tempo não estava fluindo, mas no segundo tempo começa a ter mais bola aérea, justamente por essa inversão dos pontas e dando profundidade com os dois laterais, mas o Vasco busca muito esse jogo e até teve tanto que a evolução, talvez, de um dos jogadores que mais cresceram, é que o Paulinho é reforço, né, que eu mencionei, mas do elenco que estava, um dos que mais cresceu no período com o Ramon Dias, na minha opinião, é o Gabriel Peck. É um cara que fala que cai muito bem pelo lado e acaba combinando muito com isso. Hoje não teve tanto, mas sinceramente, até vejo uma perspectiva até otimista, assim, sabe? Hoje era um jogo para dar uma resposta, depois do que foi, né? O Silas lembrou da confusão, do 4-1, como foi pesado. E, assim, ainda que o resultado não tenha sido legal, não foi uma grande atuação, primeiro tempo ruim, mas o segundo bom, mas para mim mostra um Vasco que está numa constante, assim, de um time que tem totais condições de evitar o rebaixamento. Você tá nessa também, Silas? Porque o torcedor, ele fica inseguro. Porque oscilar no Campeonato Brasileiro é natural. Oscilar nessa condição que o Vasco está também é natural. Mas é um perigo deixar pontos pelo caminho, né? Eu vejo assim que, como foi contra o São Paulo, então ameniza um pouco. E por como também, o Vasco também perdeu jogadores no jogo da Vila, né, jogadores importantes. O Medel, que é a liderança ali atrás, ficou fora. Então isso tudo... E o torcedor fez a parte dele, né, Mari? O torcedor lotou São Januário, voltaram para lá, lotou São Januário, cantou o jogo todo, tá animado, né? Tá animado muito por conta do goleiro também. O Léo, ele começa essa arrancada dele no jogo contra o América Mineiro, lá em Minas. Ele pegou tudo e mais um pouco. E aí a confiança aumenta. Então, assim, é difícil bater um goleiro quando tá num momento desse também. Então, assim, o torcedor agora tem que entender que era o jogo
Teve o jogo lá embaixo contra o Santos. Agora o jogo para equilibrar e agora é voltar a ganhar, porque senão... Né? Mas o time está rendendo. E eu acho que com a melhora do Payet, mesmo sem totais condições, olha a classe de jogador que é. Mas está devendo, né? Tá, mas assim, por conta também de ritmo, né, Mari? O Rames não conseguiu ainda se encaixar ali, está perdendo um gol para o Rames, pode mudar. Olha o Diego Costa e o Rodrigo Nestor. O Arboleda sai com 2 minutos de jogo na final contra o Flamengo, entra o Diego Costa. São Paulo é campeão na sua casa, o Diego Costa faz um jogaço. E o Rodrigo Nestor mudou de... Subiu, esquece, agora virou ídolo já no São Paulo. E era muito resistido. Então, assim, eu acho que para o Rames, para o Payet, ainda, só que Rames e Payet são estrangeiros, jogadores que têm já uma vida, principalmente financeira, definida. E mais expectativa, precisa ver se tem coração para falar assim, eu estou voltando para o meu clube de coração, como foi o caso do Lucas Moura, mas eu quero aqui jogar pela glória, não vou jogar aqui por dinheiro. Eu quero vingar aqui nesse clube que me abriu a porta. Eu acho que é o caso do Rames e do Payet hoje. Nath, mas eu acho que o Payet está devendo e acho que tem isso, tem de adaptação e acho que tem de expectativa também em cima desses jogadores. Mas qual que é a avaliação que você faz desse momento do Vasco, assim, como um todo? Porque tem oscilação, perde... Eu acho que o grande ponto é perder para concorrente direto. Que foi o caso do jogo contra o Santos. Isso para mim porque perder ponto para quem tá acima, natural que as outras equipes vão perder, é o fora do esperado ali. Agora, entre eles, precisa pontuar. Tem o jogo contra o Corinthians, o Vasco já mostrava... A chegada do Ramon Dias muda muito o conceito de jogo coletivo do Vasco. Organizado. Um time que, apesar de ter ali algumas dificuldades de meio de campo para criar a jogada, definiu-se que ia utilizar, como disse muito bem o Dom, que corredor. Profundidade pelos lados, corredor, velocidade, apoio dos laterais. Então, o Ramon Dias ele consegue equilibrar o time, organizar o time e dar uma identidade ao time do Vasco que não tinha. Só que no jogo contra o América, que faz o gol no finalzinho, jogou muito mal. Podia ter sido 3-0 pro América. Aí depois o Vasco vai e ganha. Ganha bem. Jogando razoável. Se eu não me engano, foi isso. Um jogo bom, um jogo ruim de novo. Deixa eu pegar aqui a sequência do Vasco. Eu não vou lembrar de cabeça agora como é que é a sequência do Vasco. Mas é isso que preocupa, talvez, o torcedor. É um torcedor que vê margem para crescimento do futebol do Vasco. Foi assim, desculpa te interromper. Na verdade, veio de uma sequência boa, porque ganhou do Fluminense, aí ganhou do Curitiba, foi 4-2 no Flu, 5-1 no Curitiba, aí ganhou do América. Aí perde pro Santos e agora esse empate. Então, mas o desempenho contra o América não foi bom. O primeiro tempo horrível, daí horroroso. A expulsão do Iago Maidana que muda a história do jogo. Muda a história do jogo. O jogo contra o Santos parecia que ia ser um domínio do Vasco, um predomínio, o Santos consegue fazer 2 gols em menos de 5 minutos no final do primeiro tempo. E aí, o segundo tempo, o Santos começa muito melhor coletivamente e o Vasco não consegue reagir. Então, coletivamente, o jogo contra o América e contra o Santos acenderam um alerta. Opa, será que aquele brilho que aparecia coletivo de organização do Vasco acabou? Agora, tem muito do momento dos jogadores. O Vegetti é um jogador que cada vez mais os marcadores estão entendendo como marcar ele. Não adianta dar espaço para ele e muitas vezes ele vai usar o corpo do adversário para sair na frente, para ter vantagem. Então, assim, acho que tem uma leitura dos times que vão enfrentar o Vasco que entenderam como é que funciona, para fechar os espaços pelo lado, para fechar os jogadores que têm o passe. E aí tem uma questão de oscilação natural de um time que foi remontado, com algumas peças que chegaram ainda já ali na metade do Campeonato Brasileiro. E o Ramon Dias que está tentando fazer o que consegue, principalmente quando tem jogadores expulsos, jogadores machucados. Agora, tem margem para um otimismo de que vai ficar na Série A. Mas oscilar contra times ali da parte de baixo, em que tem confronto direto, aí é muito perigoso. Se a SAF tivesse entrado antes, o Cano tinha ficado? Né? É uma boa pergunta, hein? Choro lá, hein? É uma boa pergunta. Mas lá no Vasco ele graça, também né? tinha aqueles problemas, que ele tinha perdido o pênalti, aí colocaram na conta dele ali, né, de não conseguir subir, depois, primeiro de cair, depois de não conseguir subir, né, foi o jogo contra o Guarani, se eu não me engano, ele perde o pênalti. Eu acho que sim. Foi, né? Foi isso, aí ele erra o pênalti e o Guarani depois faz o gol no rebote. Mas o Verratti tá cumprindo, não é né? o Cano, lógico, não tem como ser o Cano hoje, mas tá cumprindo. E é só um aspecto até que eu esqueci de mencionar, dentro do que você colocou, né, que o Verratti não apareceu tanto desse jogo do lado, fez falta o Rossi, né, que é um cara que dá muita profundidade nesse jogo do Vasco, tá ainda lesionado, assim, não sei se de repente para ser titular, mas para entrar no decorrer da partida, poderia ter contribuído até para trazer mais o Verratti pro jogo. Eu acho que a gente tem uma tela ou a gente chama o Simon agora?
Vamos no Simon, então, porque nossa sala vai ganhar também mais classe aqui no nosso Sport Center. Elegância. Para falar sobre 2 lances, então, Simon. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Mariana. Boa noite para você, para Natália, Donk, Silas, a todos que nos acompanham. Tivemos 2 lances, não é? O árbitro da FIFA de Santa Catarina, Braulio da Silva Machado, e o árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Então, um favorável ao Vasco da Gama e outro favorável ao São Paulo. Então, nós vamos entrar com as imagens aí. E foi tranquilo o jogo, né, Simon? Nesse sentido, assim, não foi o jogo mais difícil em termos de polêmica, não teve nada muito absurdo, não, né? Não, para mim teve sim. Isso só não tá a gritaria maior porque o São Paulo errou o pênalti. Para mim não teve pênalti nenhum no jogo. Nenhum lance teve pênalti. Opa! Um lance pelo flanco esquerdo em que... primeiro, vamos, Mari, o lance do Vasco, que o Vasco pediu pênalti. Né? Vou Todos pedir os pro 2 pessoal lances colocar. no primeiro tempo. Isso, que o Gabriel Peck se enrola com o zagueiro lá pelo flanco esquerdo, ó, ele entra driblando na área e acaba se enrolando. Luta por espaço corporal, tem um contato físico, mas que não é pênalti. O Braulio está bem posicionado e aponta para escanteio com convicção. Não houve a penalidade máxima, não é a ação faltosa. É jogo de contato físico, tá? E os 2 acabaram lutando por espaço, escanteio, não houve o pênalti. Então não tem do que reclamar, decisão correta do árbitro. Aí nós vamos passar para o outro lance. Deixa eu só ver aqui, Simon. Deixa eu só perguntar pro pessoal, vocês também não acharam que foi nada, beleza, né? Ou vocês do acharam... Gabriel Peck eu não achei nada. Não achou... Natan, né? Era o Natan, lateral direito. Disputa de corpo normal. Era o Natan que estava na disputa. O Natan, o Diego Costa dá o carrinho, podia ter colocado a bola para escanteio também, o Diego Costa ali, deu um carrinho para tentar salvar, a bola fica com o Peck, e aí tem um trançapé, mas assim, o Natan colocou o pé ali para pisar no chão. Então, para mim também não é pênalti, não. Simon, vamos pro segundo lance, então, que você avaliou como que não foi nada. Que não foi pênalti. Para mim não é pênalti. Olha só, o Jaime Rodrigues está com a bola dominada, o Braulio está próximo da jogada, tá? E o Léo tá com uma posição no braço natural para disputar a bola. Tá? Para mim não é antinatural tu estar com o braço ao lado. A regra não fala que tu tem que estar com os braços para trás do corpo. Ele está numa posição natural. A distância é curta. E o que o Jaime Rodrigues faz? Chuta a bola e pega na mão do Léo. Não é mão deliberada e não é gesto antinatural. Gesto natural é quando você salta numa bola e aquela mão aberta, aquele braço estendido, tá? Não justifica a posição do seu corpo. Enquanto você não pode justificar aquele braço. Aqui você pode. O Silas tá aí, que foi um cracaço de bola, sabe? Diz que para jogar futebol, tu tá com o braço do lado. Ele não tá abrindo o braço, propositalmente. Então, não é pênalti. Isso aí não é gesto antinatural. Tocou na mão, mas jogo que segue. Errou o árbitro. Como o árbitro tá próximo da jogada, eles ficam com a decisão de campo. Aí, por isso que o VAR não interveio. Então, para mim, foi um erro... que se o São Paulo faz o gol, a gritaria ia ser enorme. Como não aconteceu, é a máxima do futebol, aquela, quem não faz leva, que aconteceu durante a semana, ou pênalti que não entra. Né? Então, Mari, para mim não houve a penalidade máxima, errou o Braulio da Silva Machado. Para vocês também, aí eu acho que esse aí divide um pouco mais de opiniões ou o nosso sofá também tá na mesa? Eu queria perguntar para o Simon só uma questão, assim, ele falou da regra e tudo mais, a bola se não bate no